Seis. Olá, olá, boa tarde a todos. Não sei quem está presente, ainda não vejo ninguém aqui na sala. Bom, então, boa tarde, vou começar a live. Meu nome é Rodolfo Finati, vou fazer uma breve apresentação agora. Eu sou geógrafo, sou professor de mapas, especialista em cartografia e mapas, e estudo criatividade há mais ou menos uns 3 anos. Eu comecei a estudar criatividade porque eu estava, em um determinado momento, procurando uma porta para eu passar, que seria a minha transição de carreira. E por meio da criatividade, eu encontrei as ferramentas que eu precisava para desenvolver meu próprio negócio. Eu trabalho também com uma loja de marketing digital chamada Mundo Mapa, e que nasceu nesse primeiro curso que eu fiz. E aí, como eu sou professor também, tenho essa experiência, esse traquejo de sala de aula, então eu comecei a dar cursos e, eventualmente, palestras também sobre criatividade. E aí eu elaborei essa primeira iniciativa, né, para o Dia Mundial da Criatividade, pensando no ensino de criatividade em si e pensando especificamente num dos principais bloqueios de criatividade que as pessoas têm. É por isso que exatamente essa palestra, essa live, ela é também uma palestra, se chama Sem Medo de Ser Criativo. Porque quando eu começo a falar de criatividade, tem um monte de gente que fala assim, não, eu não sou criativo, criatividade não é para mim, não sei do que se trata, não quero saber disso, são coisas que me falam. Então, se tem alguém assistindo e que acha eu não sou criativo, é exatamente com vocês que eu tô conversando. Então, essa palestra é também um convite para que a gente possa reviver as principais lembranças da parte da nossa vida, que é a parte mais criativa, que é quando éramos crianças. E aí, conectando o título da live, Sem Medo de Ser Criativo, com esse período das nossas vidas, que é ser criança, convido vocês a relembrar como uma criança ela é livre, como uma criança ela não tem medo, às vezes, do que vão falar sobre ela não tem medo de julgamentos, ela é muito imaginativa, ela é muito questionadora o tempo todo, e o que eu pretendo mostrar para vocês é que isso tem tudo a ver com criatividade, tem tudo a ver com a ideia de perder o medo de ser criativo. E aí a minha grande proposta é, sem medo de ser criativo, lembrando do comportamento de quando éramos crianças. Então, essa palestra é um convite, sobretudo, a reviver esses momentos, mas também começarmos questionarmos, né? Por que se alterou? O que mudou? Onde mudou? Por que eu não me comporto? Eu não tenho a mesma liberdade de quando eu era criança. E aí tem uma frase que ela é muito famosa, né, nos memes da internet, em quem estuda criatividade. Ela é uma frase que é assim, o adulto criativo é a criança que sobreviveu. E foi principalmente essa frase, esse pensamento, que me inspirou a preparar esse material aqui. Quem disse essa frase foi uma escritora norte-americana chamada Ursula Le Guin. Estou aqui mencionando ela, né? Afinal, muita gente menciona essa frase, né? O adulto criativo é a criança que sobreviveu, mas quase nunca faz a referência correta. E é muito interessante pensar nessa frase porque ela é muito essencial para nós. Eu sempre questiono, né? Onde é que está a criança que sobreviveu? Onde é que está a criança que eu fui para que eu possa conversar com ela, para que eu possa relembrar
as coisas, os momentos, o que eu fazia para ser criativo. Primeiro de tudo, eu acho que eu não perdi aquela criança. Eu sou muito brincalhão, eu sou bem-humorado, eu gosto de imaginar, eu acredito que eu vivo tendo ideias. Então, é um pensamento, né, que essencialmente nos leva às raízes da criatividade. Por isso, sem medo de ser criativo. Então, pensar como uma criança é muito importante, muito interessante para quem está buscando inspirações criativas. Então, o adulto criativo é a criança que sobreviveu. E daí vem a ideia do sem medo de ser criativo. De alguma forma, nos reconectar com aquela criança interior. Bom, deixa eu só contar uma historinha para vocês me conhecerem melhor. Quando eu era pequeno, vivia falando duas frases e minha mãe ficava doida comigo. Eu falava sempre, mãe, eu tô com fome, claro, como toda criança, e a outra frase que eu sempre falava era, mãe, tive uma ideia. Eu vivia tendo ideias, vivia infernizando minha mãe, porque eu queria falar para ela, contar qual que era a ideia, o que estava acontecendo, qual que era a minha ideia genial para mudar o mundo. Então eu era uma criança que, minha mãe brinca, eu vivia repetindo, estou com fome e tive uma ideia, deixando ela doida, né? Então eu queria retomar com vocês, convidar vocês a reviver 3 estados essenciais de quando éramos criança. Tá? O primeiro deles é a criança imaginadora, o segundo é a criança aprendedora e o terceiro é a criança testadora. Essas palavras, né, imaginadora e testadora, são palavras que não existem, eu inventei, eu coloquei aqui mais ou menos para elas combinarem, mas a criança imagina, ela aprende muito rápido, é muito curiosa e ela é testadora. Ela testa tudo, mete a mão em tudo, quer ver como funciona, ela é muito, enfim, de meter a mão nas coisas mesmo, né? Falando, brincando. Então, esses 3 estados essenciais, que são o ponto central da minha fala, eles remetem a comportamentos, que são comportamentos da criança, que a gente pode retomar, rememorar, em alguns casos até desbloquear esses comportamentos, desbloquear essas formas de ser e de agir que com o tempo vão ficando para trás. A gente vai deixando de ser criança, a gente vai ficando muito adulto. É isso que eu quero dizer, a gente fica adulto demais. E para quem trabalha com criatividade, não é uma boa ideia ser adulto demais. Não estou dizendo que a gente tem que ser infantil o tempo todo, não é isso. Mas a minha proposta aqui é que a gente converse com a nossa criança interior, saiba conversar com ela. Bom, então, agora eu tô vendo os comentários de vocês aqui do lado, apareceu o Carlão aí. E aí, gente, tudo bem? Boa tarde. Estou me sentindo menos sozinho agora. Eu não tinha visto vocês aí. Então, olha só. A criança imaginadora, eu remeto muito à cabeça, que é a nossa capacidade de imaginar. Né? Toda criança imagina muito, ela é muito livre para imaginar e para imaginar qualquer coisa. E para falar um pouquinho de imaginação, a gente tem que pensar e sacar que a imaginação permite que a gente visualize qualquer coisa, até mesmo o que não existe. Então, imaginar é visualizar qualquer coisa possível, tá? Além disso, imaginar, ela não tem barreiras temporais. Eu posso imaginar alguma coisa do passado, eu posso imaginar alguma coisa do futuro, tá? Então, a imaginação, ela está além do tempo. A imaginação, além disso, ela não respeita uma lógica formal que a gente tenta colocar para tudo na nossa vida, na sociedade. Ela não respeita a física newtoniana, ela não precisa respeitar a organização da sociedade. A imaginação, ela tem a ver com a liberdade para a gente poder imaginar qualquer coisa. E pense em crianças. Crianças são obcecadas por brincar. Criança é uma obsessão, é brincar. Brincar é comer e brincar. Então, na brincadeira é onde ela está mais imaginando, ela está o tempo todo imaginando coisas e é onde ela exercita essa imaginação. Então, o que começa a acontecer na vida adulta, que a gente vai deixando, às vezes, de ter essa liberdade de imaginar e de imaginar qualquer coisa que quisermos.
a gente começa a aprender ou acostumar ou a absorver que a vida tem que ter um roteiro. A vida tem um roteiro. Então, criança, jovem, adulto, aí tem que casar, tem que fazer faculdade, tem que casar, e aí morre. Se der um tempinho, se diverte um pouco, né? Entre o casamento e morrer, se der um tempinho, se diverte. Então, assim, na vida adulta, a gente começa a sacar que colocam para nós, né? Que tem um roteiro. E aí, nesse roteiro, o que acontece? A parte de ser criança passou, deixou de existir. Cara, então não posso mais brincar, né? Então eu já tive o meu momento de criança, então eu não posso mais brincar. Acabou a fase de brincadeira. Agora eu preciso ser sério. O adulto é sério. Isso é uma coisa que se coloca para nós e começa a gerar um bloqueio, uma angústia na nossa vida. Inclusive, muitos pais, eles vão o quê? Se realizar novamente brincando com os filhos, porque parece que os filhos abrem para eles o direito que eles têm de brincar. Mas não precisa deixar de brincar. Quem que falou que a gente precisa deixar de brincar? Quem que falou que a gente precisa deixar de se divertir quando fazemos as coisas? Quem disse que a gente precisa deixar de imaginar? Imaginação é uma coisa muito preciosa, ela é um motorzinho, ela é a matéria-prima da nossa criatividade. Falar um pouquinho do mundo do trabalho. O que acontece no mundo do trabalho? Tem que ser sério. Nessa empresa aqui, a gente trabalha duro, a gente trabalha sério. Então, o trabalho tem uma seriedade. Só que cobram dos funcionários agora, né? Tá na moda, encontrar soluções. Você tem que oferecer soluções. Não é? Tem que se reinventar muito rápido, tem que se adaptar às novas tecnologias, novas realidades e tem que oferecer soluções rápido. Mas daí a empresa é toda muito séria, né? Não pode imaginar, ou não pode estar numa reunião e imaginar uma ideia e a gente fica com medo, às vezes, de dar essa ideia, porque ela pode parecer ridícula, né? Então, inclusive, quando a reunião vai começar, né, tá todo mundo lá na sala, normalmente tá todo mundo numa mesa, e aí o chefe vem e bate na mesa e fala, tá, vamos começar a reunião agora. O que significa essa batida na mesa? Significa, vamos ser sérios. Significa, crianças, saiam. Agora é a vez dos adultos. Não pode mais ter a brincadeira. E nisso a imaginação ela vai sendo cercada. Ela vai sendo... ela vai ficando ali no engradado dela e não sai. Porque a vida toda hora vai cobrando de nós criatividade. Seriedade. Mas para ser criativo, a gente tem que se libertar desse bloqueio da imaginação. Eu estou chamando isso aqui de bloqueio da imaginação, né? Então, eu estou vendo o pessoal aqui no chat, inclusive, até convido para vocês, gente, me falem aí quem que já esteve em alguma reunião, alguém que teve uma ideia e falou assim, não, essa ideia parece ridícula, eu não vou falar essa ideia porque o que vão pensar de mim? Eu aposto que alguns de vocês que estão aqui vão responder isso. Assim, não, eu não falei uma ideia numa reunião porque me pareceu uma ideia ridícula. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes, várias ideias que podem parecer idiotas, você pega um pedacinho de cada uma no quebra-cabeça e você vai conseguir formar uma ideia, uma coisa nova, uma iniciativa nova com aqueles pedacinhos. Tem duas técnicas de criatividade. Já estou fugindo do script. Tem duas técnicas de criatividade que é o seguinte, brainwriting, que é o quê? Eu vou escrever no post-it as minhas ideias, não vou colocar meu nome e vou lá aprender na parede. O que acontece? Ninguém vai saber quem deu a ideia. É libertador fazer esse exercício. Outra coisa, o chapéu do louco. Eu já fiz reunião com o chapéu do louco e é muito legal. Imagina que tem 10 pessoas numa reunião e aí uma delas sempre está vestindo o chapéu. E o chapéu pode ir mudando de pessoa para pessoa. Quem está com chapéu tem a obrigação de dar uma ideia idiota, ridícula ou fora da lógica normal. Para quê? Para vencer esse bloqueio de imaginação. E normalmente quem dá essas ideias, elas são as molas para as novas boas ideias que vêm pela frente. Então, o primeiro estado, a criança é imaginadora. Lembrem da cabeça, tá? Vamos para vencer esse bloqueio da imaginação. A ideia é bloquear o bloqueio da imaginação, né? Vamos para o segundo estado essencial. Nossa, já estamos com 15 minutos. Gente, não avisei vocês, só tem meia hora para a gente ficar aqui.
A criança, ela é aprendedora. E quando eu falo que a criança é aprendedora, eu me refiro muito ao olhar. Eu lembro muito dos olhos, né? A criança, ela é muito curiosa, ela está sempre buscando entender o mundo ao redor. E quando ela está com essa curiosidade, quando ela está com esse olhar curioso, a gente vê isso muito nas crianças, né? Tipo aquela fotinho de bebê. Nossa, que olharzinho curioso que esse bebê tem. Ele está descobrindo o mundo. Então, olha, segundo estado essencial, a criança, ela é aprendedora, relacionada à curiosidade e relacionado ao desejo de questionar, de conhecer o mundo, de expandir seus conhecimentos e de descobrir como as coisas funcionam. Então a criança está sempre aprendendo, ela sabe aprender e ela aprende sozinha, ela está toda hora olhando, questionando, fuçando. Aposto que vocês também faziam isso quando eram crianças. É uma brincadeira que criança adora, é ficar perguntando por quê. Meu pai ficava louco comigo. Ele falava alguma coisa, eu perguntava por quê? Aí ele explicava, e aí eu perguntava, mas por quê? E aí ele explicava de novo, e eu perguntava, mas por quê? Até que quando ele se cansava, ele falava assim, não, é assim porque Deus quis, deixa, para fazer eu ficar quieto. Ele queria que eu ficasse quieto. Ele dava algumas explicações, não aguentava mais que 3, assim, deixa eu falar que é porque Deus quis, assim essa criança fica quieta. Então, olha só que interessante. As crianças são também aprendedoras. E aí eu pergunto para vocês, olha que interessante, o que acontece na vida adulta? Na vida adulta ainda não, mas o que acontece um pouquinho antes, na escola? Muda a nossa forma de aprender, muda como aprendemos. Na escola, o que acontece? A gente tem que sentar numa cadeira, ficar comportado, a gente tem que absorver aquilo que o professor está falando, o professor tem a sabedoria maior de todas, ele não pode ser questionado, e a gente se acostuma a ficar dócil para aprender. Nos acostumamos a ficar sentados, recebendo informações. Olha o que acontece, muda a forma como aprendemos. Outra coisa que tem na escola também, que eu vivo pensando sobre isso. Na escola, tem sempre... Na escola tem várias perguntas, mas cada pergunta tem sempre uma resposta certa. E é interessante. Por que tem uma resposta certa? Né? É o gabarito. Né? Tem lá alguma pergunta e tem A, B, C, D, E. Sempre só tem uma resposta certa. Né? Essa ideia, essa lógica do gabarito, se chama bloqueio do gabarito, eu aprendi no curso Reaprendizagem Criativa do Murilo Gun. Ele que menciona esse bloqueio do gabarito, que a escola nos acostuma. Então, o que a escola faz? Né? Tem que ficar sentado para aprender. Senta e absorva o conhecimento. Depois, para cada pergunta, só tem uma resposta certa. Depois, nesse contexto todo, a gente desaprende a fazer perguntas. A gente esquece como que faz perguntas. E eu acho que, para ser criativo, a gente tem que fazer boas perguntas. Nós temos que ser bons perguntadores. Vou dar um exemplo aqui da minha loja. Ela se chama Mundo Mapa. Ela começou porque eu tinha um sonho de vender mapas para as pessoas. Eu sou cartógrafo, eu cansei de fazer mapas para empresas, já fiz mais de 1000, e eu queria fazer mapas para as pessoas. E eu fiquei me perguntando um tempão, como aproximar mapas das pessoas, como as pessoas vão se aproximar dos mapas. E eu fiquei inventando vários tipos de mapas e eles não me agradavam como ideia para começar uma loja de mapas. Aí, quando eu mudei a pergunta, de repente eu mudei a pergunta, eu nem sei dizer por que eu mudei a pergunta, mas foi mudando a pergunta que eu achei o meu negócio, o meu nicho. Em vez de perguntar como aproximar mapas das pessoas, eu perguntei por que pessoas gostam de mapas. E aí eu saquei que as pessoas gostam de mapas porque às vezes remete a algo que é emocional, onde elas moraram, a cidade que elas nasceram, a cidade onde elas conheceram um grande amor, onde elas passaram um período da vida. Então os mapas são muito emocionais. Olha a importância de fazer pergunta. Quando eu saí do como e perguntei o porquê, eu demorei uns 3 anos para fazer isso, eu achei a resposta. Aí eu comecei a desenhar mapas que as pessoas se interessavam por eles.
E o que elas fazem? Elas compram os meus mapas, enquadram e colocam na parede da casa delas, porque são mapas que têm uma carga emocional, têm uma carga sentimental, né? Então, quando eu mudei a pergunta, eu consegui achar essa resposta. Eu vou até fazer uma brincadeira com vocês. Gente, tem algumas perguntas. Daqui 5 minutinhos eu abro para a gente fazer perguntas, só para eu terminar. Mas eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Quando vocês entraram no Google Earth pela primeira vez, o Google Earth já está com uns 10 anos, 10, 12 anos. Quando vocês entraram a primeira vez, qual foi o endereço que vocês colocaram no Google Earth? Eu aposto que foi a casa de vocês. Todo mundo que entra no Google Earth a primeira vez coloca o endereço da casa. Isso prova que a relação das pessoas com os mapas da geografia. Então, quando eu mudei a pergunta, saí do porquê que as pessoas... como as pessoas vão gostar de mapa, como eu aproximo os mapas das pessoas, que eu não conseguia responder. Quando eu mudei a pergunta para por que as pessoas gostam de mapas, aí eu consegui achar a resposta para fazer o meu negócio. Eu vendo mapas decorativos. Essa é a ideia criativa por trás da Mundo Mapa. E o que eu quero dizer com vocês é que, às vezes, o bloqueio do gabarito, que é o quê? Senta para aprender. Cada pergunta só tem uma resposta. E as perguntas estão prontas. As perguntas já vêm prontas na escola. Então, a gente desaprende a fazer perguntas. Mas eu só consegui reinventar o meu negócio, consegui encontrar o negócio que eu queria, né, de aproximar mapas de pessoas, quando eu fiz a pergunta certa. Eu dependia de fazer a pergunta certa. Eu dependia da criança aprendedora, porque o meu negócio, mapas decorativos, é inovador. Eu precisava da criança aprendedora para chegar na minha ideia da Mundo Mapa. Então, eu falei da criança imaginadora e falei do bloqueio da imaginação. Eu falei da criança aprendedora, com um olhar curioso, e falei do bloqueio do gabarito. Agora eu vou falar, por final, de mais um estado essencial das crianças, e é muito caro para algumas pessoas. A criança, ela é testadora. O que é uma criança testadora? Ela mete a mão em tudo. Ela quer ver como as coisas funcionam. A criança está andando pela casa, ela quer brincar, ela quer abrir o armário, ela quer abrir a geladeira, ela quer escalar a estante, ela quer mexer nas coisas com a mão, tocar, colocar na boca. Ela vai no quintal, pega um pedaço de terra, experimenta, come um pedaço de terra. A criança é assim, ela testa tudo. É uma forma de exercer a sua liberdade e aprender. E nisso a criança já aprende também a combinar, ela fica tentando recombinar as coisas, recombinar os objetos, ela vai testando o mundo, conhecendo e conhece fazendo. Então a criança, ela tem essa coisa de aprender fazendo. Aí os pais, o que fazem? Colocam a criança dentro de uma grade. A criança não pode sair dessa grade. Não, filho, você vai acabar com a casa. Vou colocar o bebê aqui dentro dessa grade, ó. Aí a criança já aprende aqui. O que acontece na vida adulta? Não posso testar as coisas, não posso fazer o que eu quero, não posso ter minhas próprias experiências. A criança precisa ter as próprias experiências dela o tempo todo. Eu não estou falando que é para as crianças ficarem livres no mundo fazendo o que quiserem, não é isso. Tem uma média, tem um balanço para tudo. Mas na vida adulta, o que acontece depois? A gente vai ficando com medo do fracasso. Porque quando eu fui escalar a estante da minha casa, eu derrubei a televisão caiu em cima de mim e quebrou tudo, eu fui extremamente repreendido. Eu estava tendo a minha experiência de escalador. Mas, enfim, eu fui super repreendido. Então, o que eu aprendi? O que eu fui absorvendo? Não posso errar. Não posso errar. Eu começo a ter medo de errar, eu começo a ter medo do fracasso, medo de fracasso. Quando as pessoas vão nos questionar, vão criticar aquilo que a gente está fazendo. Mas a criança, ela sempre está buscando as próprias experiências dela. Então, a criança, ela é testadora. Então, eu falei da criança imaginadora, aprendedora e a testadora. E o que acontece na vida adulta? A gente fica muito bloqueado com isso. A gente fica, em vários momentos, esperando a aprovação de uma pessoa, esperando que alguém permita dizer, você pode fazer isso, faça isso, né? Esperando alguém te aprovar, e ficamos com medo de ter nossas próprias experiências, de testar as coisas que queremos, de ter as nossas expectativas, de colocar em ação as nossas iniciativas, do quê? Porque temos medo de errar. Tá? Esse eu vou chamar também de bloqueio do sucesso. O que a gente tem que fazer? Bloquear o bloqueio do sucesso, ou seja, desbloquear o sucesso. Isso é uma característica essencial da nossa vida. Às vezes eu posso estar questionando aqui os pais, a escola. Não é essa a minha ideia. Não estou falando que está tudo errado, não é isso.
tem que existir uma prudência. Às vezes esses limites eles foram colocados por amor, por carinho, por proteção, mas é importante que a gente entenda isso agora e mude essas argumentações do passado, tá? Então, olha que legal. Os 3 estados essenciais, que é uma ideia, uma palestra que eu estou inaugurando hoje, que é a Sem Medo de Ser Criativo, tem a ver com a criança imaginadora, que é a nossa capacidade de imaginar, nossa liberdade de imaginar. E para isso, muitas vezes, a gente tem que fugir do roteiro da vida. A criança aprendedora e curiosa, que está sempre buscando, aprendendo, questionando e fazendo perguntas. E a criança que ela é testadora, que ela não tem medo de testar suas coisas, ela não tem medo de errar. O não medo de errar é bastante importante. Tá? E isso faz com que a gente coloque nossas ideias criativas em ação. A gente tem que fazer isso, a gente tem que... A própria palavra imaginação, né? Tem a ver com imaginar no começo e ação no final, né? Imaginar e colocar em ação. Será que as duas coisas andam lado a lado? Eu me pergunto bastante sobre isso. Quem aqui já teve medo de colocar alguma ideia em prática? Quem aqui já sentiu esse medo de errar? Tipo, não, desde a escola, né? Não vou responder porque eu tô com medo, eu tô tímido. Então, eu vou errar a resposta, não posso errar a resposta. A própria escola, às vezes, já vai colocando isso, né? E aí, pessoal, só para fechar, para cada um desses bloqueiozinhos que eu falei para vocês, quem quiser mandar alguma pergunta também pode escrever, eu vou responder. Temos 4 minutos. E eu só queria falar para vocês agora, no final, 3 drives mentais que eu criei para cada um desses bloqueios. Como que eu... É uma frase, um drive mental é uma frasezinha que eu sempre penso quando eu sinto que eu estou vivendo algum bloqueio e eu quero deixar ele de lado. E momentaneamente eu esqueço aquele bloqueio. Então, quando eu penso assim na imaginação, né, que eu mencionei, o bloqueio da imaginação, o meu drive é o seguinte: a minha imaginação não conhece fronteiras. Não tem fronteiras do que eu posso fazer, não tem fronteiras no tempo nem no espaço, e não tem fronteiras na lógica newtoniana de funcionamento do universo, nem na lógica da sociedade. Então, número 1, a minha imaginação não conhece fronteiras. Desbloqueio o bloqueio da imaginação. A minha imaginação não conhece fronteiras. Número 2, sobre fazer perguntas, a importância de fazer perguntas para sermos criativos. Perguntar é melhor que responder. Saber perguntar, às vezes, é melhor que saber responder, porque boas perguntas e perguntas novas abrem portas que a gente pode passar por elas criativamente. A minha loja, meu marketing digital começou assim, sabendo fazer perguntas. Então, saber perguntar pode ser melhor que saber responder. Segundo drive mental. Número 3, sobre errar. Sobre o medo que a gente tem do fracasso e o medo que a gente tem do erro, para sermos mais testadores, testarmos tudo, testarmos rápido. Eu sempre penso, meu drive mental é assim, ó, errar também é resultado, ou seja, o erro também é um resultado. Um acúmulo de erros vai me fazer chegar num acerto, né? Tem aquela história super conhecida de Thomas Edison, que errou 1000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Então, errar também é resultado. Esse é um drive também que eu quero deixar para vocês. Caionara fez uma pergunta: como podemos usar a criança livre no trabalho? O tempo todo. O tempo todo. Imaginando, sempre aprendendo no nosso ambiente de trabalho e aprendendo, propondo soluções, porque eu estou sempre constantemente revivendo aquele aprendizado. Vou acessar a minha imaginação, lembre do processo criativo, eu tenho uma outra aula que é o processo criativo. Vou usar a imaginação para enxergar, visualizar como eu posso melhorar o ambiente, como eu posso fazer para ter uma promoção profissional, como eu posso me inovar profissionalmente. Então, assim, o olhar curioso sobre o que fazemos e sobre o ambiente, a possibilidade de testar livremente coisas novas naquele ambiente e desbloquear a minha imaginação para colocar isso em ação. O sem medo de ser criativo, ele se combina com o processo criativo. E aí eu estimulo vocês também a estudarem o processo criativo. O que é
o processo criativo, né? Então, essa é uma aula, uma palestra, uma tentativa de tirar esse medo de ser criativo, de nos conectar com as crianças interiores que temos, a que imagina, a que aprende o tempo todo, faz perguntas e a que testa. Pessoal, muito, muito, muito obrigado. Um abraço para o Jorge, que está se recuperando de coronavírus. Grande Jorge, meu amigão. Temos 10 segundos. Obrigado e um abração para vocês. Gente, valeu!